Ok? Pronto, Valdir, já estamos no ar. Bom, então, como a gente já vem com essa ação há algum tempo já, né, o Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Itapipoca, Tururu e Uruburetama, né, discutindo assuntos de importância e relevância para os trabalhadores do serviço público, né, e hoje a nossa live ela será sobre Covid-19, saúde e bem-estar dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Então, nós temos como convidado o doutor Odorico Monteiro, médico, pesquisador da Fiocruz, professor da UFC e ex-deputado federal. Nós temos também como nossa convidada Lucinéia Freitas, coordenadora de saúde do trabalhador do Sindicef, e representante do Sindicef no Fórum Conexão Saúde, né? Nós temos também como nosso convidado de hoje, Mário Couto, biólogo, coordenador do CRES e pós-graduado em Políticas de Saúde e em Gestão e Economia da Saúde, né? O Mário é coordenador da Regional de Saúde Itapipoca, né? E a nossa live refere-se, né, como eu falei inicialmente, tem essa preocupação de discutir, de levar aos nossos servidores, trabalhadores no serviço público, mas não só, né, a todos aqueles que nos ouvem, né, virtualmente, né, participam através das redes sociais do Sindicep, e desde já a gente gostaria que todos aqueles que tiverem conosco nesse momento possam compartilhar, né, para que mais pessoas tenham acesso a essa nossa live, né, um tema de extrema relevância para o momento que nós estamos vivendo, né, para que a gente possa ter o alcance que nós desejamos, levando informações para os trabalhadores do serviço público, né? Então, assim, essa preocupação que nós temos numa das nossas ações no Sindicep, cuidando de quem trabalha, né, trazendo especialistas, como a apresentação que foi feita, da área, né, para falar de assuntos relacionados ao tema Covid-19, saúde e bem-estar dos trabalhadores e trabalhadoras no serviço, de modo geral, mas em especial no serviço público, né? Aqui, já que nós somos um sindicato de base que atende aos servidores municipais de Itapipoca, Tururu e Uruburetama. Então, nesse processo, né, de enfrentamento a esse problema, né, que nós todos fomos pegos de surpresa, eu passo a palavra aos nossos convidados para fazerem a sua saudação inicial, né, como cavalheiro que nós somos. Vou passar aqui a palavra inicialmente a Lucinéia, em seguida Mário, doutor Dorico ou vice-versa. Por favor, Lucinéia. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite do sindicato e dizer que falar de saúde do trabalhador e do bem-estar dele é uma coisa que a gente gosta muito, né? A gente lida no nosso dia a dia. E nessa pandemia, principalmente, o nosso olhar é com os base para alguns sindicatos ou entidades que não entenderam essa luta em nenhum momento e que todos nós vamos sair daqui com mais conhecimentos. Boa tarde. Alô, Valdir? Oi, Mário? Mário, acho que deu uma saidinha. Doutor Odorico, por favor, pode fazer as suas considerações iniciais. Valdir, boa tarde para quem estiver nos assistindo, bom dia para quem nos
for nos assistir durante o dia, boa noite para quem for nos assistir à noite, né? Dizer, Valdir, da satisfação de estar aqui com você, cumprimentar você e a Lucinéia Freitas, está aqui, saudar também o nosso querido Mário Couto, que é um guerreiro aí na luta no processo da regionalização da saúde, e aí na coordenação regional, né? Saúde. E você, Valdir, que está aí junto do sindicato, quero aproveitar e saudar também a Netinha, nossa secretária-geral, a Carlinha Viana, a presidenta do sindicato, a Quitéria, ex-presidente do sindicato, e atualmente está na luta aí, como pré-candidata aí, e dizer da satisfação de estar aqui com vocês. Quero aproveitar e saudar também todos os trabalhadores públicos municipais de Itapipoca, Tururu, Uruburetama. Quero aqui de forma muito carinhosa também. Olha a Netinha aí. Muito bem, Netinha, um abraço. Hein? Quero dizer da importância desse debate nesse momento e quero aqui fazer uma saudação muito, muito especial a todos os trabalhadores públicos municipais da área da saúde. Essa pandemia que, de certa forma, nós vamos discutir daqui a pouco, mas que o Brasil deverá entrar para a história como sendo o pior país do mundo ao enfrentar a pandemia, porque hoje nós já ultrapassamos os Estados Unidos em números proporcionais de óbitos, e esse problema só não foi maior porque a capacidade do SUS de dar resposta, mesmo tendo o presidente da República demitido 2 ministros, porque queriam que os ministros negassem a pandemia, mas a capacidade dos servidores públicos municipais, não só da área da saúde, mas de todas as áreas, mas principalmente da área da saúde, de dar resposta da forma solidária, com dedicação, com competência, assumiram essa questão da pandemia, muitos sacrificando sua própria vida, médicos que faleceram durante a pandemia, enfermeiros que faleceram durante a pandemia, agentes de saúde que faleceram durante a pandemia, técnicos de enfermagem, sacrificaram as suas vidas, salvando vidas. Então, quero aqui um abraço muito carinhoso para todos os trabalhadores públicos municipais e, muito especial, aos trabalhadores da saúde. E, por último, eu queria também prestar a minha solidariedade a todas as famílias que perderam entes queridos. Nós poderíamos ter salvado muito mais vidas se o presidente da República não tivesse tido a postura que teve. Por isso que é também um momento da gente se indignar com a postura dele, mas da gente também de ser solidário às famílias que perderam os seus entes queridos, nossas condolências, e reafirmar a importância do SUS e dos trabalhadores na saúde no enfrentamento dessa pandemia. Mário, as suas considerações iniciais. Mário? Acho que o Mário teve um probleminha de conexão. Acho que a gente podia continuar e quando ele chegar, quem estiver falando pode parar para ele entrar. Acho que a gente pode fazer uma coisa mais informal. Esse momento que a gente está vivendo nesse momento tão virtual, né? A questão tecnológica está sendo comum para todo mundo. Muitas vezes na casa você tem a concorrência dos filhos que estão estudando, dos outros que estão trabalhando, então é natural isso. Vamos lá, Valdir. Pronto. Então, como início de questionamento, né, sobre essa temática, que eu coloco para os nossos palestrantes virtuais, né, o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus faz parte das funções essenciais da saúde pública. É seu papel ter ações voltadas para a população ou para grupos com maior risco de contaminação, como os profissionais da saúde, como já foi falado.
Na avaliação de cada um de vocês, o Brasil tem feito o dever de casa, ou seja, o Ministério da Saúde, governo federal, né, tem desenvolvido ações que possam, né, minimizar a proliferação e os danos causados pelo coronavírus? Começar com a Lucinéia. Lucinéia? Você me ouve, doutor Dorico? Estou lhe ouvindo, sim, estou lhe ouvindo. Acho que a Lucinéia uma também... pandemia em qualquer país, e aqui nós estamos sem ministro da Saúde, com o ministro da Saúde interino, as questões, a questão de negar a pandemia e as suas consequências, e também os dados, né? Não entende que o papel da saúde pública na hora de uma pandemia é exatamente enfrentar os problemas, colocar tudo num patamar onde tenha... A gente, sem Ministério da Saúde, a gente não tem coordenação, não tem estratégia, é tudo feito, está sendo tudo feito pelos governadores e pelos prefeitos, alguns estados melhor, outros menos, mas o Brasil realmente está faltando um líder na questão desta pandemia. Doutor Dorico? Opa, então, o Brasil tem feito o dever de casa no enfrentamento à pandemia? Não. Concordando aí com a Lucinéia, na realidade, desde o início da pandemia, quando, inclusive, a China estava fazendo seu dever de casa, parte do Ocidente teve dificuldade de entender a dimensão da pandemia. Esse vírus é um vírus que começou a contaminar na China no final de dezembro. No dia 11 de janeiro, faleceu o primeiro chinês. No dia 13 e no dia 15 de janeiro, já tinha pacientes e pessoas contaminadas nas Filipinas e no Japão, vizinho da China. E logo em seguida já tinha gente nos Estados Unidos. Eu diria que nós vamos entrar para a história como o pior país no enfrentamento dessa pandemia. Eu diria que nós vamos ter aí talvez 3 ou 4 blocos, né? A Ásia, como um todo, que fez o dever de casa ali, o próprio Japão, a China, né? As Filipinas, a Coreia do Sul, Singapura, os países da Ásia fizeram seu dever de casa. A Índia ainda está vivendo uma situação, porque também é um país, como o Brasil, extremamente desigual, é um país continental e é um país também muito populoso, mas a Ásia, no geral, talvez seja, para a história do futuro, o melhor exemplo de países que levaram a pandemia a sério, lançaram mão da ciência, lançaram mão de medidas farmacológicas e não farmacológicas, porque para essa pandemia, o que mais salva são medidas não farmacológicas, como o isolamento social, o lockdown, o uso da higiene pessoal, das mãos, do sabão, do álcool gel e agora da máscara. A Europa demorou a acreditar na pandemia, mas depois fez o dever de casa, negou inicialmente, mas depois, como a Espanha, como a Itália, como a Inglaterra, passaram a fazer o dever de casa, e o Brasil não. Desde o primeiro momento, você se lembra que ali em fevereiro, janeiro, todas as 5 horas da tarde tinha uma coletiva do ministro prestando conta do que o país estava fazendo, do que estava acontecendo. Era o ministro tentando fazer o dever de casa, defendendo o SUS, inclusive com o colete do SUS, mobilizando os governadores, mobilizando os prefeitos, e o presidente da República dando entrevista negando a doença. É uma gripezinha, eu sou um atleta, se eu for acometido não sinto nada.
Depois, as pessoas foram morrendo, eu não sou coveiro. Depois, as pessoas foram morrendo, e daí? E, na realidade, para o enfrentamento da pandemia no Brasil, foi preciso os governadores e os prefeitos irem ao Supremo Tribunal Federal, e foi o Supremo Federal que disse que a responsabilidade de cada estado era dos governadores. Ele insistiu várias vezes contra a pandemia. Foi preciso o Supremo, inclusive, fortalecer essa prerrogativa constitucional, porque ele queria negar, inclusive, a Constituição. E foi o Supremo que colocou claramente que, no Brasil, a coordenação da pandemia é de responsabilidade dos governadores. Agora, inclusive, o Supremo cassou um veto dele, onde ele queria liberar máscaras, inclusive em templos religiosos, com aglomeração de pessoas. Então, é um negacionismo homicida, porque provoca a morte das pessoas. Ele é uma pessoa que não tem empatia. Ele é uma pessoa que não consegue se colocar no lugar do outro. Ele não consegue ser sensível à morte e ao sofrimento do outro, até porque ele também defende a tortura. Isso eu estou dizendo. Ele que disse, eu, inclusive, fui o deputado que, no Conselho de Ética, pedi que desse prosseguimento a um processo contra ele, que deu entrada pelo PV. Tamanho é digamos assim, o distanciamento dele de se colocar no lugar do outro. Ele é totalmente insensível. E isso está trazendo, como a Lucinéia falou, problemas sérios nas políticas públicas do país, em todos os sentidos. Então, já morreram 120 mil brasileiros, e, infelizmente, pode chegar a 150 ou mais. A gente, como não teve uma coordenação nacional da pandemia, o vírus foi encontrando no Brasil tudo que ele queria. Falta de uma coordenação, falta de uma articulação nacional. Um dia o vírus estava na Amazônia, matando gente. Depois ele vinha para o Maranhão, matando gente. Estava ao mesmo tempo no Ceará, matando gente. E o pessoal de Minas Gerais liberando o povo na rua. E o pessoal de Santa Catarina liberando o povo no shopping. E o pessoal do Rio Grande do Sul sem acreditar na pandemia. E o governador do Mato Grosso do Sul sem acreditar na pandemia. E o vírus foi rodando o Nordeste, depois foi rodando o Sudeste e o Nordeste ao mesmo tempo. Depois foi para o Sul, depois foi para o Centro-Oeste. E hoje o vírus está esse tempo todo, durante praticamente 70 dias, morreram 1.000 brasileiros por dia, brasileiros e brasileiras. 70 dias. Nós agora estamos entrando numa faixa de diminuição. Vamos aí, estamos 900, 800, mas aí esse final de semana, com certeza, caiu de 1.000, mas é possível que já hoje, amanhã, aumente e chegue até 1.000. E aí é muito importante a gente denunciar que esse vírus não é democrático. Esse vírus, o desastre sanitário dele, se encontra com outro maior desastre nacional desse país, que é a desigualdade, que é a injustiça social. E, nesse sentido, o vírus rodou a periferia das grandes cidades, matando muitos brasileiros. Não morreram os ricos. Os ricos ficaram em casa, com geladeira, foram para suas casas de praias, geladeiras cheias, foram para suas casas de praia, foram para suas casas de serra, ficaram trancados em seus apartamentos, e os pobres estavam se aglomerando na Caixa Econômica para receber a migalha, que ele queria que fosse R$200, e foram os deputados da oposição que conseguiram levar para os R$600, não foi ele. E hoje, inclusive, se você vê uma cidade como Fortaleza, a população que morreu está na periferia da cidade. E foi essa população que foi para a rua para sobreviver. Foi essa população que foi para a rua porque o presidente da República estava comendo churrasquinho em Brasília ou comendo pastel em padaria, e com isso, tirando a credibilidade das medidas de isolamento social, que fez com que a gente tivesse hoje
uma grande mortalidade na periferia das grandes cidades, e com isso foi essa população pobre que morreu, que produziu a imunidade de rebanho, e hoje parte da população dos bairros mais de classe média alta estão com menor mortalidade, porque o vírus matou mais a população mais pobre, e está matando mais a população mais pobre. Então, é lamentável que em pleno século XXI, com tanta tecnologia produzida, um país que é a maior matriz de produção de proteína animal do planeta, o país que é a matriz de maior produção de proteína vegetal do planeta, um país que tira petróleo do fundo do mar no pré-sal, um país que produz avião, um país que produz automóveis, não consegue produzir um respirador, não consegue produzir equipamentos de proteção individual. Então, nós temos que repensar esse projeto nacional de desenvolvimento social. Nós temos que repensar quem colocar para representar o nosso povo. Hoje é um presidente que nega a ciência, é um presidente que nega a evidência científica e que nega a vida, porque, literalmente, todas as ações dele, nesse sentido, foi para, de certa forma, contribuir para que o Brasil não fizesse o dever de casa no enfrentamento da pandemia. É mais ou menos assim que a gente vê esse caso. Obrigado, Valdir. Ok, obrigado, Todorico. Mário, como você teve inicialmente um probleminha aí na sua conexão, eu já passo a você fazer as suas considerações iniciais e nosso questionamento inicial sobre como você vê e analisa, né, o papel do Brasil no combate ao Covid-19. Inicialmente, boa tarde a todos. Eu queria pedir desculpas, né, pelo imprevisto. A internet passou o dia todo perfeita. E agora, na hora da live, começou a ter essas quedas. Liguei para lá para a empresa, o rapaz fez lá alguns ajustes e o fato é que a gente está aqui, né? Eu não costumo lamentar pelo que deixou de acontecer. Eu agradeço pelo que está acontecendo. Queria saudar você, Valdir, né, parabenizar pela iniciativa. Eu acho que a população é muito carente de informação, independente do contexto, né? Queria saudar aqui a minha companheira Néa, ela que é sindicalista, né? É nossa colega de luta sindical, e com muito carinho e muito respeito, queria saudar o professor Dorico, né? A quem eu já tive o privilégio de conviver, caminhar com ele para e passo, né? Ouvir o professor Dorico é, no mínimo, muito agradável, né? Pelo seu conhecimento, pela sua expertise, né? Ele que tem um grande legado, né? No segmento, não só no segmento de saúde, né? Mas nas políticas públicas do Brasil, de modo geral, o professor Dorico tem um vasto legado, e isso é inquestionável. Privilégio para poucos, né? Poder dividir uma live com o professor Odorico. Com relação à sua pergunta, Valdir, eu vejo com muita preocupação. Antes da live, eu estava vendo aqui os dados da nossa região especificamente, né? A nossa gestão é a gestão regional. E para você ter uma ideia, ratificando as palavras do professor Odorico, a nossa região de saúde já soma até agora 6.211 casos da Covid-19. E aí, o professor Dorico sabe isso muito bem, ainda tem aquela historinha da subnotificação. Alguns especialistas afirmam que nós podemos ter até 10, até 12 casos subnotificados para cada caso confirmado. Se você for colocar isso no papel, do ponto de vista epidemiológico, nós temos aqui na região por baixo 50 a 60 mil casos confirmados da Covid-19 para uma população de 300 mil habitantes, né? E, lamentavelmente, Valdir, né, professor Dorico, lamentavelmente, 236 pessoas tombaram para a Covid-19 aqui na nossa região. Isso não se... Acho que o Mário está com um probleminha aí de novo. Mário, veja o seu microfone. Acho que cortou seu som. A gente não está lhe ouvindo.
Mário? Você me ouve, Mário? Mário? Bom, a gente vai dar continuidade aqui, já pedindo desculpa aos nossos internautas. Mário? Pedindo desculpa aos nossos internautas, né, por esses transtornos. Infelizmente, são questões que podem acontecer, né, em relação à questão da tecnologia. A internet realmente não está contribuindo muito, mas nós vamos dar seguimento. E antes do nosso próximo questionamento aqui aos nossos convidados, gostaria de registrar aqui a presença, né, virtual, estão nos acompanhando, da nossa presidenta Carlinda, presidenta do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Itapipoca, Tururu e Uruburetama, né, que desde já agradece aqui a todos os convidados, Lucinéia, doutor Dorico, o Mário, né, a companheira Netinha, que também está nos ouvindo, nos vendo, né, companheira Janiere e outros companheiros que estão nos assistindo. Eu gostaria de fazer aqui um questionamento. A Lenita está aí também, mandar um abraço para ela também, já vi aqui. Pronto. Risonildo, Gonçalves. Todos os nossos... Benedito. Companheira Benedita, lá de Tururu, da coordenação de Tururu, tá certo? E o Messias Moreira também, aqui de Fortaleza. Pronto, nosso companheiro, né, de guerra, nosso assessor aqui, está sempre nos auxiliando. Eu gostaria de fazer um questionamento de cunho mais específico, exatamente a você, doutor, sobre o início, né, do surto na China. Trabalhadores e clientes de um mercado atacadista de frutos do mar, considerado como provável foco inicial da contaminação. Em Singapura, 68% dos 25 casos iniciais de contaminação comunitária foram atribuídos ao exercício profissional. No Brasil, o segundo óbito por coronavírus foi registrado de uma empregada doméstica no Rio de Janeiro, cuja doença foi contraída no exercício do trabalho. Na sua opinião, os trabalhadores em exercício de suas funções estão sendo protegidos adequadamente? Veja só, eu vou falar aqui, a Lucinéia chegou aí, falar aqui um pouco, Lucinéia, depois você entra. Estou entrando um pouco aqui na sua seara, mas era questão de técnica que ele pediu. Veja só, Valdir, primeiro é muito importante a gente ter clareza de que realmente, em vários locais do mundo, importante isso, só para você ter uma ideia, nos primeiros 3 meses na Itália, morreram mais de 70 médicos. Morreram muitas enfermeiras e enfermeiros, médicos e médicas. Teve hospital na Itália que chegou a morrer o diretor-geral, o diretor clínico e o diretor técnico. Os 3 primeiros, os diretores que foram para frente, para o front e tal. E isso, na realidade, é uma exposição muito grande dos profissionais de saúde, e exatamente porque não só o Brasil, mas o Brasil isso foi mais grave ainda, pela dimensão continental, pelas desigualdades. Mas essa pandemia está ensinando uma coisa para todos os governos. Oi, Quitéria. Boa tarde, prazer. Essa pandemia está ensinando uma coisa muito importante. Que a indústria da saúde, que a indústria de equipamentos, a indústria de equipamentos de proteção individual, a indústria química, a indústria dos grandes componentes que apoiam os diagnósticos de saúde, de radiologia, de exames de laboratório, as vacinas, são estruturas estratégicas de soberania nacional. O país não pode ficar
dependente de máscara para proteger seus trabalhadores, de estruturas de proteção dos trabalhadores, o seu trabalho na saúde, dependendo de outro país. E aqui foi mais grave, porque ficaram a disputa entre nós, os governadores, e o governo federal. O Brasil teve que disputar ao mesmo tempo com os Estados Unidos, máscaras, inclusive. Então, eu diria que essa pandemia vai deixar como um legado, e aí é muito importante essa organização do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, do Sindicato dos Trabalhadores da área da saúde, de todos os trabalhadores, entender que na agenda, inclusive, de negociação coletiva, na agenda do cotidiano das suas negociações, vão ter que colocar para os governos equipamentos de proteção individual, tem que estar já na programação, gente, tem que estar na estrutura estratégica. Porque a situação da saúde, no enfrentamento dessa pandemia, tem consequências muito graves. Por exemplo, nos postos de saúde, que é onde a gente consegue fazer o pré-natal, é onde a agente de saúde faz a referência da população de crianças, de idosos, diabéticos, hipertensos. É no posto de saúde que o hipertenso é acompanhado. A maior parte dos hipertensos ficaram, inclusive, sem saber como ir para os postos de saúde, porque não sabia se ia estar protegido. E os profissionais de saúde, muitas vezes, tinham que atender sem estar protegido e adoeciam. Então, eu diria que um dos legados que essa pandemia está deixando para a organização dos trabalhadores é que, cada vez mais, a questão das condições da saúde dos trabalhadores é um problema, no caso da saúde pública, no caso dos trabalhadores públicos, tem que ser tratado como uma política pública. Você não pode delegar os trabalhadores à sua própria sorte, porque é isso que aconteceu em vários municípios desse país, levando à morte de irmãos e irmãs nossas. De várias áreas. Eu perdi um colega médico do SAMU, do Rio de Janeiro. Vários. Só em Iguatu morreram 2 médicos. Vários agentes de saúde, amigas nossas, faleceram. Certo? Então, isso é, sem dúvida nenhuma, algo que tem que deixar como um legado do ponto de vista do que não se deve fazer no enfrentamento da pandemia. Concorda, Lucinéia? Lucinéia, eu queria só, complementando essa fala do doutor, e uma questão mais específica direcionada a você, né, que complementa já o que foi dito pelo doutor Dorico, no seguinte: os profissionais de saúde estão diretamente envolvidos com os cuidados aos pacientes e pouco se discute sobre as condições e organização do trabalho, prevalecendo, até o momento, protocolos com recomendação de medidas individuais, né, higiene e equipamentos de proteção, fundamentais, mas insuficientes para o controle geral da disseminação e da exposição do vírus. Todas as medidas de proteção previstas no protocolo de manejo clínico do coronavírus no Brasil dizem respeito à biossegurança, mas há relatos de profissionais e sindicatos denunciando condições de trabalho precarizadas, higiene inadequada, jornadas extenuantes, falta de treinamento e, inclusive, insuficiência ou indisponibilidade de equipamentos de proteção, mesmo nos serviços de terapia intensiva. Quais as estratégias do sindicato e do Fórum Conexão Saúde para mudar essa realidade? O seu microfone, Lucinéia. Pronto. O doutor Dorico falou num ponto bem interessante, que eu vou pegar o gancho. Assim, essa pandemia trouxe à tona uma questão que a gente já vem dizendo há muito tempo: a biossegurança, a saúde e a segurança do trabalhador. Público e gritante, uma situação que nós, da saúde do trabalhador, já vínhamos falando há muito tempo, né?
A questão da precarização, da falta de EPI, de sobrecargas muito longas, da falta de concurso, da falta de pessoal médico, paramédico e por aí vai. Então, em maio, logo no começo da pandemia, nós, da saúde do trabalhador e dos sindicatos, dos serviços públicos de maneira geral, nós tivemos uma ideia. A demanda começou a chegar na questão da sobrecarga de trabalho, da falta de API, de assédio moral, de redução de insalubridade. Então, o que é que a gente pensou? A gente reuniu entidades do serviço público que tenham base na saúde, na área municipal, na área estadual e na área federal. Hoje, o Conexão Saúde trabalha os 3 níveis, municipal, estadual e federal. Então, o que é que a gente fez? Inicialmente, a gente contou com a parceria do Sereste e do CESAL. O Sereste realizou uma pesquisa online com a da Rede SUS, e está em fase de consolidação. Eu não tenho os dados da consolidação, eu fiz tudo para ver se conseguia, mas não foi terminada ainda. A outra questão é que o Conexão Saúde, ele começou com poucas pessoas e foi aumentando. Então, a gente conseguiu coordenar 6 atos de mobilização em hospitais na área municipal, estadual e federal, e tendo como tema a defesa da vida e mais serviço público, era o nosso mote nos atos. Nós fizemos em torno de 6. Realizamos também uma live para discutir a questão da Fundação de Saúde, que envolve muitos trabalhadores, a maneira como é que vai ficar o métier deles com essa nova fundação, e em que eles vão ser prejudicados, né? Então, a gente fez essa live com o secretário de Saúde do Estado, foi muito boa, e esclareceu algumas questões que a gente vai ficar monitorando. É isso, gente. É isso que o Conexão Saúde tem feito de maio para cá. Ok, obrigado, Lucinéia. Mais um questionamento aqui para os nossos convidados. Considerando o seguinte, a alta transmissibilidade do vírus, a grande proporção de infectados, inclusive os assintomáticos, estimada em mais de 30%, a existência de vacina e de terapia medicamentosa comprovada, a inexistência, né, de vacina e de terapia medicamentosa comprovada, a insuficiente cobertura de testes, a duração prolongada dos quadros clínicos e as experiências de outros países explicam as decisões que provocaram as medidas de isolamento social e que determinaram que só os serviços essenciais fossem mantidos. Vale lembrar que, nesse contexto, para algumas categorias, houve intensificação das tarefas. Nesse momento, estamos vendo a liberação da economia e o retorno às aulas presenciais. Já é hora mesmo de diminuir o isolamento social? Quais cuidados os profissionais e a população devem manter? Então, mais um questionamento aí. Começamos com a Lucinéia. Pode ser. As questões... Pode falar. Não, só rapidinho, né? Já é hora mesmo de diminuir o isolamento? Quais os cuidados, né, os profissionais e a população devem manter? Inclusive, nós consideramos aqui essa questão, né, que é a questão de momento, o possível retorno das aulas, né, a sinalização aqui no Ceará, inclusive, né, e aí considerando em alguns estados, né, em outras realidades, isso aconteceu e depois os governos tiveram que recuar novamente. Então, esse é o nosso questionamento. Lucinéia? Bem,
probleminha, eu acho que com a internet da Lucinéia. Militares que não assumiram os seus lugares, mas, assim, a retomada da economia, se ela não seguir todos os protocolos, se não tiver a massificação dos testes, certo? Se não houver os protocolos rígidos para a abertura dessa economia, e o isolamento continuar sendo condição sine qua non para algumas pessoas de grupo de risco, eu acho que a gente corre um grande risco. Até porque alguns países que se apressaram e não seguiram o ritual, né, como manda a Organização Mundial de Saúde e as autoridades sanitárias mundiais, elas tiveram o repique, né? Então, eu acho que é uma coisa muito delicada, tem que ser muito analisada pela linha científica, pela linha de pesquisa e pela linha também dos testes. Eu acho que isso aí é condição sine qua non. Doutor Dorico? Ô, Valdir, essa sua pergunta é da maior importância. Primeiro, é muito importante a gente entender como é que acontece e como é que aconteceu esse fluxo de contaminação, né? Então, na realidade, hoje, se você for ver aqui em Fortaleza, aqui na Aldeota, 9% de pessoas, de cada 10, 100 pessoas, 9 foram contaminadas. Se você for lá para o Canindezinho, para o Siqueira, para o Mudubim, se você for lá para a Vila Velha, o Janguruçu, isso pode chegar a 30%, 25%, porque foi essa população mais pobre que teve que, inclusive, muitas vezes se sacrificar na frente da Caixa Econômica, que foi um erro aqui do governo, porque ele queria humilhar as pessoas e dizer que a pessoa tinha que ir para a Caixa Econômica Federal. Ele podia ter mobilizado a farmácia, ele podia ter mobilizado as lotéricas, ele podia ter colocado a própria Caixa para funcionar de 6 horas da manhã às 6 horas da noite, ou seja, ter montado uma estrutura que durante muito tempo, aquele fluxo de pessoas indo à Caixa Econômica nesse país foi momento de alimentação, de contágio, né? De contágio. Porque é isso que o vírus precisa. Ele precisa de gente circulando com ele para ele se contaminar, porque ele tem alta capacidade de contágio e, ao mesmo tempo, ele é altamente virulento, né? É isso que caracteriza uma pandemia de um vírus novo, como esse do coronavírus. Ele precisa disso. Ele precisa de uma ação descoordenada, como aconteceu nos Estados Unidos, o país mais rico do mundo, que vai entrar para a história talvez com 200 mil mortos, e um negacionista como o Brasil. Nesse sentido, a gente... e aí eu tenho que reconhecer que o governador Camilo Santana, aqui no Ceará, com todo o esforço, fez o dever de casa, tentou mobilizar os prefeitos, fez, inclusive, uma mobilização importante de vários setores das cadeias produtivas e, evidentemente, que não negou a ciência, e aí a gente tem construído, né, várias alternativas para poder fazer esse processo de transição, né? Quando eu estava conversando aqui com vocês, eu recebi um daqueles alerta, né, de informação, e recebi aqui alerta, né, que é exatamente o primeiro lote da vacina russa contra a Covid-19 deve estar pronto em setembro, né? Então, os russos, pelo que eu estou entendendo, há um questionamento da comunidade científica internacional, mas fizeram o dever de casa e estão já lançando a vacina. No nosso caso, e aí eu vou entrar na sua pergunta em relação às escolas, tá certo? E no nosso caso, o governador montou, de certa forma, toda uma estratégia de ir fazendo exames, que a gente chama de inquérito sorológico, para ir analisando como é que o vírus está se comportando na comunidade. Vai vendo a incidência de novos casos, a mortalidade, e você vai cruzando todas essas estimativas de pesquisas, que você vai orientando que setores da economia vão abrir e como é que esse vírus está se comportando, porque ele está na comunidade, ele está presente, né? Você vê, o Ceará, nós já tivemos 8.400 óbitos,
há uns dias atrás a gente tinha 7.900, a gente ficava ali, chegamos a 800, depois 8.100, depois 8.200, e agora estamos com 8.400. Ou seja, porque o vírus está circulando no estado, então ele saiu de Fortaleza, ele saiu da Aldeota, foi para a periferia, depois saiu da periferia, já entrou na região metropolitana, depois foi para a região do Sobral, depois foi para o Cariri, e ele fica circulando. Assim que ele fez no país. Então, é muito importante que essas regiões sejam bem monitoradas e que você vá abrindo cadeias produtivas, que a gente chama de regiões de comércio, áreas de praia, a própria questão do turismo. A questão das escolas é um grave problema. Isso que eu quero chamar a atenção, certo? Por que a escola é um grave problema? E que a gente tem que ter muita cautela em relação às escolas, e o mundo todo está atento à questão das escolas. E no nosso caso, a gente não pode relaxar. Então, houve aqui em Fortaleza agora a pré-escola para as áreas privadas, né? Eu mesmo sou professor da Faculdade de Medicina, eu dou aula na Faculdade de Medicina em Sobral, coordeno o mestrado em Saúde da Família de Sobral, sou professor aqui do mestrado e do doutorado da Fiocruz, mas todas as nossas atividades são hoje via a internet, são remotas, são online, videoconferência. Agora mesmo terminei dei um curso para o mestrado de Saúde da Família de Sobral, todo online. Estou dando meu curso, a minha disciplina na Faculdade de Medicina de Sobral, todo online. Por que isso? Porque nós temos o vírus com sustentação comunitária. Professor Dorico, o que quer dizer sustentação comunitária? O vírus ele está rodando na comunidade. Evidentemente que a imunidade de rebanho é tipo assim, tá? Se eu estou com o vírus aqui, e aqui eu estou perto do Valdir, estou perto do Lucinéia, tá certo? A Lucinéia está aqui, eu e o Valdir. Se eu espirrar e eles não tiverem tido Covid e eu tiver com Covid, com certeza eles vão pegar. Mas, se ele já teve o vírus, ele já contaminou-se com o vírus, já ficou bom, porque a grande maioria das pessoas tem o vírus e tem a doença e não tem sintoma, e a Lucinéia também já teve o vírus, se eu espirrar, o vírus não vai contaminar ninguém, porque eles já teve imunidade, eles já tiveram imunidade. Isso é a capacidade do rebanho, que a gente fala, de reduzir a capacidade de contágio do vírus. Não sei se eu estou sendo claro, Valdir. Por isso que a gente chama de imunidade de rebanho, ou seja, o maior número de pessoas que já teve a doença, sintomático ou assintomático, e reduz a capacidade dele. Mas só que tem um grupo grande de pessoas que não tiveram a doença ainda. Se essas pessoas estão em casa, estão tendo cautela, não estão se aglutinando, estão usando máscara, estão usando álcool gel, você dificulta o contágio do vírus na comunidade. Mas a escola é um espaço de concentração do vírus, porque os meninos vão começar a se aglomerar no ônibus, no transporte escolar. E eles saem de várias casas, de vários locais, que em alguns locais o vírus está presente, outros o vírus não está presente. E esses meninos vão estar se contagiando, muitas vezes, dentro do transporte escolar. Depois eles vão para a sala de aula, depois eles vão ter o recreio, depois eles vão ter a merenda escolar. Então, são vários espaços de convivência de várias pessoas juntas que vieram de um lugar diferente e que vão voltar para um lugar diferente, que vão estar juntos. E isso, de certa forma, é tudo que o vírus quer. Por isso que a gente tem que ter muita calma nessa hora, né? Muita calma, né? Por quê? Porque a gente tem que ter capacidade de ter inquérito, ter capacidade de testagem, porque outro grande problema dessa pandemia foi teste, né? E agora eu fico muito feliz que nós da Fiocruz do Ceará conseguimos construir, eu quero aqui, inclusive, passar essa informação, acho que é importante os sindicatos divulgarem essa informação. Nós, dentro daquele projeto com o Banco Itaú, a Fiocruz conseguiu construir 2 centrais analíticas, uma no Ceará e outra no Rio de Janeiro,
nós vamos ter a capacidade de fazer 10 mil testes por dia. Só para vocês terem uma ideia, o Ceará hoje faz pouco mais de 1.000 testes por dia. Só a nossa unidade da Fiocruz vai fazer 10 mil testes por dia. E temos capacidade de fazer 6 mil imunológicos, aquele do sangue, para saber se a pessoa já teve ou não a doença. Você tem 2 tipos de exames importantes. É o PCR, que é aquele que é o suavezinho, que é tipo um cotonete, que vai no nariz direito, no nariz esquerdo, vai na garganta, tira aquela secreção, bota dentro de um tubozinho, leva para o laboratório e você extrai ali o vírus. É a pessoa que está com sintoma, está com tosse, está com febre, está com falta de ar, está com dor nas costas, teve contato com alguém. É fundamental fazer o teste. Por quê? Porque aí, quando você faz o teste, você já sabe, vai tomar suas providências e você fica em isolamento social, fica em quarentena, né? Aliás, isolamento é para quem não está doente. Quem está doente tem que estar em quarentena mesmo. E o outro exame é para saber se você já teve ou não contato com a doença, porque isso tudo dá segurança na sociedade. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente tem que ter muita cautela com as escolas. Eu entendo que é muito importante que eu tenho defendido que em cada escola, em cada município, essa coisa tem que ser visualizada município a município. Eu tenho defendido, inclusive, que os conselhos de pais nas escolas sejam consultados, sejam discutidos. Nós temos que dar infraestrutura aos nossos alunos, inclusive, no caso da universidade, nós estamos aí com a reitoria, adquirindo tablet para os alunos poderem participar das aulas. Ou seja, isso tem que ser tratado como uma política pública muito séria. Não é você largar os professores, os alunos, com aquela ansiedade de que você tem que resolver o problema. E nós temos que criar mecanismos de que os alunos possam reduzir o dano. Porque mais grave do que isso é você ter uma escola com várias crianças infectadas, que vão se infectar, vão infectar os professores, vão infectar os avós em casa, e com isso a gente vai continuar, em vez de resolvendo o problema da pandemia, que era para ter feito desde o início, uma grande coordenação nacional para evitar o que aconteceu no Brasil. Abrir escolas desse momento sem um controle maior é como que você queira que a pandemia não seja vencida no Brasil. Ok, não sei obrigado, doutor Dorico. É a opinião de vocês, e acho que era importante também ouvir a opinião do sindicato aí, mas essa é a minha opinião. Eu tenho falado bastante, muita cautela com as escolas, e a comunidade escolar tem que ser ouvida, os professores têm que ser ouvidos, o sindicato tem que ser ouvido, os pais têm que ser ouvidos, as autoridades, entendeu? Não é só a maluquice de querer, inclusive com esse absurdo de querer liberar máscara, por exemplo, para templos religiosos. Ok, doutor, obrigado. Nós temos aqui um questionamento mais específico, doutor, né, que se refere às fases de teste no Brasil. A vacina contra a Covid-19, que será fabricada pela Fiocruz no Brasil e está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford pelo laboratório AstraZeneca, pode estar perto de ser registrada. Na última semana, as cúpulas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da Fiocruz se reuniram para tratar do pedido de registro. Doutor Dorico, estamos próximos de uma vacina? Eu diria que sim. Uma vacina é algo que não é do dia para a noite. É bom que a gente saiba disso. Ainda hoje nós não temos vacina para AIDS, ainda hoje nós não temos vacina para dengue, ainda hoje nós não temos vacina para um conjunto de outras doenças infecciosas, certo? A leishmaniose, por exemplo, né, que é uma doença, né, eu conheci alguns pesquisadores nos Estados Unidos que já estavam na 3ª geração, ou seja, foram quase 100 anos de pessoas pesquisando vacina para leishmaniose. Aqui mesmo no Ceará, nós participamos de vários estudos, né? Professor Joaquim Eduardo de Alencar, professor Wellington Lima, e ainda nós não conseguimos resolver esse problema do calazar, por exemplo. Então, não é uma coisa do dia para a noite. Evidentemente que a vacina viral, e nesse caso da
Covid, várias vacinas que estavam sendo construídas para outras doenças, elas foram rebobinadas, né? O que é rebobinar? É você modificar o estudo, porque algumas moléculas que já estavam sendo testadas para vírus foram, digamos, estimuladas, né, a produzir imunicidade a partir da composição genética do coronavírus. Se evitou, então, com isso, uma série de fases, né, de uma vacina, que é a fase de animais, de teste em animais, por portadias, né? E essa evolução rápida, com muito recurso investido, faz com que nós temos hoje mais de 90, mais de 100 projetos de pesquisa no mundo. Evidentemente que tem 2 grandes projetos chineses que estão muito avançados. Um deles tem parceria com o Instituto Butantan, aqui no Brasil. Tem algumas empresas americanas também. E nós, da Fiocruz, temos associação com a empresa AstraZeneca e com a Universidade de Oxford para a produção dessa vacina, que já está bem avançada no Brasil. A gente tem hoje aí uma avaliação de que é possível que ainda até o final do ano a gente já tenha essa vacina, digamos, com a sua comprovação de produzir imunidade nas pessoas comprovada. Essa é uma vacina que, ao mesmo tempo que a gente está testando, nós também estamos produzindo já a vacina. Então, inclusive, a Fiocruz já recebeu recursos, está recebendo recursos, não só do Ministério da Saúde, mas também de algumas iniciativas da sociedade civil, iniciativas de empresários que estão apoiando a Fiocruz. Inclusive, as nossas centrais foram doadas todos pela saúde do Banco Itaú, que é uma iniciativa liderada pelo Banco Itaú, e a gente está otimista que talvez até o final do ano a gente já possa ter a conclusão dos testes, e como nós já estamos produzindo a vacina, na hora que for comprovada a eficácia da vacina, nós já vamos ter a vacina para disponibilizar para a sociedade. Então, isso é um avanço muito, muito importante, é uma conquista do SUS, é muito importante, clareza disso, porque muita gente que me perguntava, quando a gente estava fazendo os lives, no meio da pandemia, mas, professor Dorico, e se a vacina for produzida e o Brasil não quiser aplicar a vacina no povo? Ele vai ter que aplicar, porque o artigo 196 da Constituição brasileira diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, vai ter que garantir, vai ter que acreditar na vacina, porque a vacina, chegando, ela vai ter que ser disponibilizada para o povo brasileiro. Evidentemente que a gente tem critérios, muitas vezes na vacina, dependendo da quantidade de idosos que você tenha, você tem que priorizar a população idosa, você tem que os profissionais de saúde, como a gente tem que todas as vacinas. Com isso, você vai garantindo a gente tem que entender uma coisa. Eu já enfrentei várias pandemias como médico, como sanitarista, como secretário de saúde. Enfrentei a epidemia de cólera, enfrentei a epidemia de dengue, e várias epidemias de dengue. A discussão da mortalidade infantil, que é também um problema muito sério. Qual é o grande desafio da saúde? Qual é o grande desafio da SUS? É evitar a morte. A morte é evitável. A morte é uma certeza que nós temos. As pandemias são outra certeza. Vamos sempre ter pandemia, sempre vão ter. Agora, o mais importante é usar a ciência para salvar vidas. E as vacinas vão chegar para isso. Então, eu diria que os russos já estão aí anunciando que até o final do mês, agora, em setembro, já estão com a vacina deles. A nossa previsão é que até o final do ano a gente conclua os estudos clínicos, né? Há uma discussão internacional, porque até agora os russos não publicaram em nenhum grande periódico internacional as suas pesquisas. É muito importante para a comunidade internacional, para que a gente conheça, né, o registro das nossas pesquisas, porque tem todo um aparato do ponto de vista legal, ético e sanitário, para que você possa validar uma pesquisa, mas eu acho que é uma iniciativa importante, que tem que ser acompanhada, tem que ser seguida. Eu estou otimista, eu acho que a gente, mais tardar, início do próximo semestre, a gente já tem uma vacina no Brasil. Ok, doutor, eu queria fazer aqui uma pergunta. O relaxamento das medidas de isolamento e não farmacológico, que nós temos que entender isso, porque cada momento que a gente está se expondo, aumenta a mortalidade e a possibilidade do vírus continuar entre nós.
Ok, doutor, obrigado. Eu gostaria de formular aqui um questionamento mais voltado a nós do movimento sindical, a companheira Lucineia, né? O seguinte, nós que fazemos o movimento sindical estamos passando duros momentos de ataques aos direitos dos trabalhadores pelo governo Bolsonaro. Temos que resistir. Quais são as bandeiras de luta nesse momento que unificam os trabalhadores em geral? Na questão da saúde do trabalhador, como podemos cuidar dos nossos profissionais? Bem, eu acho que a questão do cuidar, né, do prevenir, a saúde do trabalhador, ela tem uma linha, os EPIs que são exigidos por lei, né, que as NRs pedem para o trabalho no dia a dia, elas são, aqui no Brasil, jogadas de lado. Elas não atingem o objetivo da questão da prevenção. Se houvesse uma multa muito grande a respeito do uso desses Lucinéia, acho que teve um probleminha. Ok, Lucinéia. Está ouvindo? Sim, sim. Pronto. Eu acho que a nossa grande bandeira hoje é fazer valer as políticas públicas de saúde do trabalhador, certo? É fazer que as pessoas entendam que prevenir é melhor do que curar a doença, e são coisas mínimas que a gente está vendo nessa pandemia que faz a diferença. Então, eu acho que a saúde do trabalhador está sendo, no momento, muito chamado pelo trabalho do Sereste, pelo trabalho da saúde do trabalhador dos sindicatos, como a gente tem sido chamado para participar dos protocolos, para dar opinião. O próprio controle social está sentado na mesa do comitê de enfrentamento. Então, eu acho que algumas coisas, essa pandemia, ela trouxe evidências que vai ficar como legado para a nossa luta, para a saúde do trabalhador e para o entendimento que todos juntos a gente consegue mais do que isolado, cada um no seu quadrado. É por isso que o Conexão estaduais, federais, centrais, todos nessa luta da saúde. E a nossa proposta é que esse fórum de conexão, ele continue no pós-pandemia. Ok, Luciné, obrigado. Como último questionamento aqui, para que a gente possa encerrar a nossa live, né? Já registrando mais uma vez, né, todos os nossos internautas que estão nos assistindo, né, a companheira Quitéria, né, Artemísia e todos que estão parabenizando aqui os nossos convidados, né, pelos esclarecimentos. Isabela está aí também, Isabela, né? Isabela, companheira Isabela do sindicato. E eu só gostaria de deixar o questionamento e reforçar, doutor Dorico e Lucinéia, a respeito do papel do SUS, né, da saúde, do papel do Estado nesse processo. Como vocês verem isso para que a gente possa encerrar a nossa live? Lucinéia. Eu acho assim, que a questão da saúde pública e os problemas que o SUS vinha enfrentando, ele ficou pior agora nessa... Veio à tona uma coisa que já estava ruim, né? A emenda constitucional 95 retirou muita coisa do SUS. E aí... Está ouvindo? Estou sim. Estamos ouvindo, sim. Pronto. Ela retirou muita coisa do SUS e essa pandemia
deixou claro a importância da saúde pública, a importância do SUS e a importância do financiamento. Então, eu acho que a nossa luta é fazer que todo esse financiamento que foi colocado aí para a pandemia, que ele fique uma parte para o ano que vem, porque são 35 bilhões que vão ser perdidos se for cumprir a EC 95. Então, eu acho para manter esta estrutura do pós-pandemia. Ok, Lucinéia, doutor Dorico. Bom, eu já vou aproveitar, já vou aqui fazer minhas considerações finais. Tudo bem? Tranquilo, Valdir? Sim, sim, por favor. Com 1h06 de live. E realmente dizer da satisfação de estar participando desse momento com vocês. E não tenho dúvida, eu quero reforçar tudo que a Lucinéia falou. Parabéns, Lucinéia, isso mesmo. O SUS hoje começa a se estruturar no Brasil. Eu acho que esse também será um legado da pandemia, um sentimento de pertencimento do povo brasileiro ao nosso Sistema Único de Saúde. Essa conquista histórica que nós conseguimos fazer na Constituição de 88, essa conquista que foi fruto da mobilização da classe trabalhadora no processo de redemocratização do Brasil, essa conquista que ela é uma conquista da classe trabalhadora mundial, porque o primeiro sistema de saúde universal do mundo foi o sistema da União Soviética, depois da Revolução Russa. O segundo sistema foi o inglês, depois da Segunda Guerra Mundial, quando o Partido dos Trabalhadores ingleses estavam no governo, e foi a Organização dos Trabalhadores na Europa que conseguiu o estado de bem-estar social construindo sistemas universais de saúde. Então, é muito importante a gente entender que o SUS é hoje um patrimônio do povo brasileiro que salvou milhares de vidas nessa pandemia, em todos os sentidos, porque era o SUS que estava por trás da orientação científica, era o SUS que estava atrás orientando os governadores, os prefeitos, era o SUS que estava garantindo a estrutura assistencial. Esse SUS tão ameaçado, esse SUS tão perseguido por uma elite que vem da casa grande e que ela não quer deixar essa cultura da casa grande e da senzala, uma elite escravocrata que, por ter seus planos de saúde, por ter sua estrutura privada, ela não entende a importância de ter um sistema universal como no Brasil, a ponto de criar essa emenda constitucional 95, e nós vamos ter que lutar para derrubar. Lucinéia, eu concordo plenamente com você. Ou seja, o SUS sai fortalecido. Eu li o editorial da Folha do Estadão, o Estado de São Paulo é um jornal conservador, liberal, assumido, mas essa semana fez um editorial reconhecendo a importância do Sistema Único de Saúde. Então, a gente começa a entender, perceber que a nossa luta não está em vão, porque a sociedade começa a perceber isso e nos fortalecer. Então, nós temos que, o tempo todo, reforçar a importância do SUS para esse processo, e uma live como essa de vocês é muito importante. Essas atividades que a Lucinéia relatou aqui, dessa mobilização dos trabalhadores, é fundamental para que a gente possa construir esses vínculos entre o SUS, a classe trabalhadora organizada no seu sindicato, os movimentos sociais. Quero aqui mandar um abraço para o meu querido Joaquim Neto, que esteve aqui, já está com a gente aqui, nos acompanhando. Joaquim, um grande abraço. É um companheiro importante do Movimento Popular de Saúde do Brasil, que coordena, inclusive, várias entidades de conselhos municipais de saúde. O controle social é fundamental para o SUS, que é o controle social que faz com que a gente possa garantir esses compromissos da transparência. Um abraço, Jorge, da transparência, da participação social. E dizer, né, de que, para mim, estou muito feliz
saudar aqui a toda a turma que participou com a gente aqui desde o início, né? A Netinha, a Carlita Viana, nossa presidenta, a Quitéris, você, Valdir, o Mário Couto, que infelizmente teve problema de conexão, mas com certeza ele vai estar com vocês em outro momento, a Lucinéia, a Auricete, a Artemísia, Aurizete, um abraço a Artemísia também, tá certo? Quero aí um abraço para a Dayana, que está aí, apoiando você aí, né, Valdir? Está aí, um abraço, Dayana, um abraço a Sheila, que estava nos acompanhando aí também, a Isabela, e o Messias também. Enfim, quero dizer que é fundamental, o Raimundo Wellington Santos aí, essa preocupação com a saúde do trabalhador é um dever de todos os sindicatos, Sindicef, e sua representação né? Diálogo necessário para... Carmelita Fernandes aí também, Carmelita, diálogos necessários para informar e esclarecer os cidadãos e cidadãs, né? Obrigadão você também, tá? Toda a turma dos municípios. Então, um abraço bem grande, devido da satisfação, da felicidade. E podemos depois, em outro momento, a gente fazer uma outra atividade dessa, para discutir a questão da vacina, para discutir especificamente o SUS, né? A importância que é um sistema universal como o nosso, e também discutir, se Deus quiser, o mais rápido possível, a novidade da vacina. Um abraço, Valdir, muito obrigado. Okay. Obrigado, doutor. Obrigado, Netinha, todos vocês aí. Um abração. Suas considerações, Lucinéia, por favor. Sou eu? Sim. Alô? Sim, você pode falar, estamos ouvindo. As considerações finais, né? Eu quero agradecer o convite. Essa live foi de grande importância, todos nós aprendemos um pouco. Agradecer também foi muito boa, certo? Parabéns pela metodologia, pelas perguntas. E eu acho que essas lives, elas também devem ser um legado da pós-pandemia. Como a gente desenvolveu trabalhos estando dados virão para a gente esclarecer mais ainda na questão da saúde do trabalhador e das vacinas. E eu acho que esse é o papel de todos nós, né? Que estamos engajados na luta da saúde do trabalhador, na luta do SUS e da saúde. Obrigado, Lucinéia. Obrigado, doutor Dorico. Queremos agradecer também o Mário Couto, né, nosso coordenador da Regional de Saúde de Itapipoca, que, infelizmente, por conta de problema de conexão, né, não pôde ficar conosco até o final. Queremos pedir desculpa a todos os nossos, todos que participaram, que nos ouviram, que nos assistiram, né, pedir desculpa por esses transtornos e agradecer mais uma vez enormemente aos nossos convidados, em nome da nossa presidenta Carlinda, né, do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Itapipoca, Tururu e Uruburetama, dizer que esse é o nosso papel, né, de informar, de trazer as informações necessárias nesse momento tão difícil, especialmente para os trabalhadores da área da saúde. O nosso papel enquanto sindicato é esse, né, de reforçar a importância da luta, da organização, né, em defesa dos trabalhadores, além dos trabalhadores da saúde, para todos os trabalhadores do serviço público municipal, nas nossas 3 bases, né, como já mencionei, Itapipoca, Tururu e Uruburetama. Então, mais uma vez, agradecemos aos nossos convidados e pedir desculpas, mais uma vez, por qualquer probleminha, né, a internet, a conexão, infelizmente, não contribuiu muito hoje, né, mas é isso mesmo. Pronto, mais uma vez também agradecer a Carlinda o convite, e você, Valdir, e a Lucinéia, e dizer que estou à disposição do sindicato para outras atividades, nesse momento, virtuais, e no futuro, quando a gente tiver uma vacina e tiver vencido a pandemia, também está à disposição de vocês aí.
Grande abraço, muito obrigado. Obrigado, doutor Lucinéia. Doutor Dorico, muito obrigada